Amados irmãs e irmãs, paz e bem, meu nome é Rones Bisinelli, eu atualmente estou à frente do Ministério da Pregação da nossa querida Diocese de Colatina, resido em Linhares, participo aqui da Paróquia Santíssima Trindade, Matriz Sagrado Coração de Jesus, meu grupo de oração Nossa Senhora da Penha, aqui na minha paróquia, além da equipe de liturgia, eu também sou ministro da Palavra. Amados, nós estamos na terceira semana do Advento, na expectativa do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos faz recordar uma passagem lá no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre seus ombros e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E dando continuidade, então, essa meditação do Evangelho do dia, hoje, 19 de dezembro, nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo de 5 a 25. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação, então, como nós falamos, do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo de 5 a 25, que nos diz o seguinte: nos tempos de Herode, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filho, porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote, na ordem da sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume do uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e ali oferecer o perfume. Todo o povo estava de fora. À hora da oferenda do perfume, apareceu-lhe então o anjo do Senhor em pé, à direita do altar do Senhor. Vendo Zacarias, ficou perturbado, e o temor assaltou-o. Mas o anjo disse: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, dar-te-á um filho e chamá-lo-ás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem cerveja, e desde o ventre da sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante de Deus com o espírito e poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à sabedoria do justo, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: de onde terei certeza disso, pois sou velho e minha mulher é de idade avançada? O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer esta feliz nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia que estas coisas acontecerem, visto que não destes crédito às minhas palavras, que hão de se cumprir a seu tempo. No entanto, o povo estava esperando Zacarias e admirava-se dele se demorar tanto no santuário. Ao sair, não lhe podia falar e compreenderam que tivera no santuário uma visão. Ele lhe explicava isto por aceno e permaneceu mudo. Decorridos os dias de seu ministério, retirou-se para a sua casa. Algum tempo depois, Isabel, sua mulher, concebeu
e por 5 meses se ocultava, dizendo: Eis a graça que o Senhor me fez, quando lançou os olhos sobre mim, para tirar o meu opróbrio dentre os homens. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, nós vimos que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, neste dia narra a anunciação ao sacerdote Zacarias, o nascimento de seu filho João Batista, cuja missão era o quê? Seu predecessor de Jesus, ou seja, vir antes de Jesus, preparar os caminhos do Senhor. Essa era a missão de João Batista. Nós vimos que Zacarias foi visitado no templo, quando todo o povo estava lá fora. Zacarias, então, oferecia perfume, adorando a Deus. E o que acontece? Quando o anjo Gabriel aparece para ele e anuncia o nascimento de seu filho, João Batista, que viria ser João Batista, Zacarias revela-se o quê? Incrédulo. João nasce de uma mulher estéril e já de idade avançada. Qual a lição que podemos tirar deste evangelho? É que quando a dúvida entra de um lado, a fé sai pelo outro lado. O nascimento de João Batista, então, nos mostra que Deus é capaz de transpor as barreiras até então intransponíveis. Deus nos mostra que Deus é capaz de transpor as barreiras até então intransponíveis. Deus nos mostra que nada, quando eu digo nada, é nada, pode se opor, então, à vontade de salvar os homens. Então, na igreja, no Advento, revela-nos que nós devemos contemplar as maravilhas de Deus para suscitar em nós o quê? A fé e a esperança, justamente o que este evangelho vem nos trazer neste dia. Nós podemos prever, nós podemos afirmar com toda certeza que o nosso Deus é o Deus do impossível. Que Deus vence as maiores dificuldades, porque Ele quer o quê? Ele quer nos salvar, porque Ele nos ama com um amor eterno. O Evangelho então nos diz também, logo no início, que Zacarias e Isabel eram justos diante do Senhor, segundo o Evangelho aqui, e obedeciam fielmente todos os mandamentos e ordem do Senhor. Mas eles viviam uma certa desilusão. Qual era essa desilusão? Não poder gerar um filho, porque eles já estavam em idade avançada e eles não tinham filho. Eles sofrem então a ausência de filhos e apesar das suas orações, eles não têm mais o que? Esperança de poder gerar um filho. Tanto é que quando o anjo Gabriel aparece para Zacarias, qual foi a primeira coisa que o anjo disse a Zacarias? A tua oração foi ouvida. Mas a falta de fé e esperança a Zacarias e a Isabel impediu da graça acontecer num primeiro momento. Então nós podemos ver que a falta de esperança, ela nos leva à falta de fé. Mas quando ele acredita, qual foi a consequência disso? Todo pecado ele gera consequência. Qual a consequência da incredulidade de Zacarias? Ele fica mudo então até o nascimento de João Batista. Que nós possamos então, através da meditação do evangelho deste dia, abrir-nos à esperança que vem de Deus e não colocar o quê? Obstáculo à realização dos projetos de salvação de Deus. Nós somos chamados mais do que nunca de abraçar a fé, a esperança, a alegria de não sermos simplesmente ouvintes da palavra de Deus, mas também da praticidade, sermos cumpridores deste evangelho, do projeto de salvação que Deus tem para a humanidade, para mim e para você. Vivamos como Maria, então, a nossa preparação para este Natal.
como escreveu São João Paulo II. Eu gostaria inclusive de ler, eu anotei aqui, para que eu seja bem fidedigno a tudo aquilo que ele disse nesse tocante. Ele nos diz o seguinte: Maria apareceu cheia de Cristo no horizonte da história da salvação. Na noite da espera, Maria é a estrela da manhã, é a aurora que anuncia o dia, o surgir do sol. Maria é a espera, cheia de esperança e amorosa confiança, além da segura certeza da presença do Redentor no seu seio. Amém? Assim seja, nós possamos nos preparar, aberto à docilidade do Espírito, cheio de fé e esperança na vinda do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou pela salvação da humanidade. E o ato concreto que a gente pode fazer é: eis-me aqui, Senhor. A exemplo do que Maria. Olha a diferença. O projeto de anunciação do filho de Zacarias é semelhante ao projeto de anunciação do nascimento de Jesus Cristo à própria Maria. Mas olha a diferença. Enquanto Zacarias foi incrédulo, Maria aceitou o processo salvífico, através dela sendo o primeiro sacrário vivo para gerar o Salvador. Que nós possamos não ser como Zacarias, de duvidar do projeto de salvação para a humanidade que Deus tem para cada um de nós, mas sejamos como Maria, que a gente possa se entregar à docilidade do Espírito, se entregar dizendo sim ao projeto de salvação, dizendo sim: eis aqui o servo do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, possa nos proteger, em especial nesse dia que antecede o Santo Natal, para que Jesus possa nascer não só no dia do Natal que a gente comemora, mas todos os dias da nossa vida, no nosso coração, que a gente possa aceitar com alegria, com esperança, os desígnios que Deus tem para cada um de nós. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço, até a próxima oportunidade. Estivemos e vamos continuar reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom. A alegria do Senhor seja hoje e sempre a nossa força. Amém.